Boa noite a todos que se encontram nesse momento da nossa live e aqueles que nos assistirão depois. Entre as dificuldades que a gente pode atravessar durante a existência, entre as dores que a vida nos reserva, Emmanuel nos fala no livro Religião dos Espíritos que não há dor que se compare com a perda, a chamada perda dos entes queridos, o luto no lar. Por quê? Porque é uma dor superlativa você ter a percepção de que aquela pessoa que você tanto ama, você não poderá mais abraçar, você não poderá mais tê-la fisicamente ao seu lado. E é exatamente sobre essa questão que é a nossa conversa de hoje, porque a doutrina espírita, por ser uma doutrina espiritualista, ela nos destaca de maneira muito clara a importância de nós reapontarmos a nossa bússola de crença. Porque muitos de nós temos aquela ilusão de que a vida é somente material. E quando somos atropelados pela experiência do luto, muitos de nós sentimos uma dor tão profunda, que precisamos de ajuda para voltar à nossa condição de normalidade. É para esses que a doutrina espírita vem trazer um ensinamento muito importante. A primeira das informações é que os nossos filhos vivem. Os nossos entes queridos vivem. E, portanto, eles não deixaram de existir. Essa é a primeira grande verdade. A segunda grande verdade que a doutrina espírita nos entrega é que não somente eles vivem, como eles também podem estar em contato conosco. Eles podem nos visitar, podem estar ao nosso lado, e assim o fazem nas nossas horas de crise, nos nossos momentos mais difíceis. Isso não quer dizer que os nossos entes queridos vivem em derredor de nós porque eles têm outras histórias para viver. Eles têm outros horizontes, eles têm hoje perspectivas muito diferentes daquela que tinham quando estavam conosco encarnados. Então, por conta disso, a nossa leitura pela doutrina espírita é que eles estão vivos, eles podem estar em contato conosco, mas eles não estão à nossa disposição como se eles vivessem diuturnamente ligados a nós. Eles também têm suas tarefas, têm seus sonhos, suas metas, mas sempre que é necessário, eles se apresentam, ora pelo sonho, ora por uma visão, ora por um perfume, ora pela sensação da presença deles, trazendo para todos nós a compreensão de que eles não somente estão vivos, como podem sim estar em contato conosco, entram em contato conosco. E uma terceira verdade que a doutrina espírita também nos dá, que é maravilhosa, é a informação de que nós voltaremos a nos encontrar. Porque o amor, ele vincula as criaturas. Então, na medida em que nós amamos alguém e esse alguém parte para o mundo espiritual antes de nós, isso não significa dizer que nós perdemos esta pessoa para sempre. Ele continua vivo, ele mantém contato conosco quando assim necessário e teremos a oportunidade de reencontrá-lo em uma nova existência corporal, abraçá-lo novamente, se é um filho, colocá-lo no colo, ter a chance de reaquecer os nossos corações na presença dos nossos amados. É, na verdade, um instrumento maravilhoso de consolação, a informação que a doutrina espírita nos oferece a esse respeito. E muitas pessoas acham que essas verdades espíritas, elas são, na verdade, uma opinião filosófica, que elas surgem de um livro,
elas são resultado do pensamento de alguém, e não são. Não é porque está num livro, não é porque alguém falou, não é porque se consagrou essa verdade pela antiguidade dela. Não. É porque é real. Porque o número de pessoas que relatam o reencontro com seus entes queridos é incomensurável. Nós temos pessoas espíritas que têm esses contatos, mas tem uma quantidade imensa de não espíritas que relatam a mesma coisa. O que nos dá conta de perceber que, sim, nossas vidas não são simplesmente a matéria como nós vemos. Redefinirmos o sentido da vida é imperioso para que a gente consiga trabalhar as nossas naturais perdas. E isso vai sendo muito importante para a retomada das nossas histórias. Nós somos espíritos e precisamos nos lembrar da nossa dimensão espiritual para que as dores, as dificuldades da vida material não tirem de nós a compreensão do que seja verdadeiramente essa experiência tão traumática. E é em socorro de todos nós, não somente das mães, mas dos pais também, que a doutrina espírita tem páginas e páginas voltadas para a consolação do luto. E os especialistas chegam até a comentar, Amanda, que o luto dos homens é pior do que o luto das mulheres. Porque o luto das mulheres, elas falam sobre ele, elas externam, elas choram, elas expressam a sua emotividade. E os homens, muitas vezes, quando experimentam o amargor do luto, eles se trancam. E por isso eles somatizam na forma de doenças. Eles adoecem de maneira muito rápida e podem vir a falecer exatamente pelo amargor do luto. Diferente das mulheres que desenvolvem uma série de sintomas, mas o falar, o sentir-se numa necessidade de se abrir, a busca de um profissional, a busca de um médico, ou de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém para cuidar de nós, acaba dando a ela melhores condições de equilíbrio. Os homens não têm esse hábito. Então, se eles são colhidos na teia do luto, eles experimentam um sofrimento extremo. E isso faz com que a gente precisa ter atenção também para os companheiros que experimentam essa situação do luto e que não externam para ninguém, não falam para ninguém, não se abrem com ninguém. E torna-se, portanto, um sofrimento muito grande em função disso. A grande estratégia que a doutrina espírita possui é que a gente procure, de alguma forma, trabalhar as nossas emoções para não se fixar somente na nossa dor. Quanto mais eu me fixo na perda, tanto mais amarga se torna a minha experiência. Mas quando eu me liberto de tudo isso e me torno capaz de perceber que sim, a vida precisa se transformar, porque eu não posso me permitir destruir a mim mesmo em função da circunstância do luto, eu abro novas perspectivas. E para facilitar isso, é que a doutrina espírita vem abrir diante dos nossos olhos a majestade da imortalidade, a magnífica experiência da mediunidade e o extraordinário conceito da reencarnação como grandes instrumentos terapêuticos e consoladores das nossas almas. Por isso, nessa noite, que a gente vai retomar os conceitos que ficaram pendentes da última reunião, nós então abrimos aí, Amanda, para que a gente possa acolher as perguntas que estão faltando serem atendidas nesse trabalho de socorro aos nossos corações que sangram. Certo, isso mesmo, Elahá. E é bom a gente destacar coisas que você trouxe aqui, né? Sobre esse momento em que nós nos distanciamos daqueles que vão para o outro plano espiritual, mas
uma coisa que a gente pode refletir também, né, Jorge? Acredito que isso aconteceu também no momento que a gente reencarnou, né? A gente deixou pessoas queridas antes, né? Então, esse momento de separação também teve. Imagina eles como estarão felizes também te recebendo aí com todo carinho, né? E também sobre a importância de falar sobre a sua dor, né? Como é libertador realmente. Quando a gente Sim. até se ouve, né? Quando a gente se ouve, aí a gente vai aquietando, vai conseguindo refletir, encontrar essas respostas. Importante. Mas vamos trazer aqui as perguntas, e aí vocês vão participando, já tem algumas perguntas aqui que a gente vai trazer. Já colocamos o formulário online para que, caso você queira trazer ele de forma anônima, você pode trazer. E a primeira pergunta anônima que ficou foi assim: e para as pessoas que se envolvem muitas. Ah, desculpa, não é essa. Essa daqui, peraí, desculpa. Minha irmã perdeu seu filho para as drogas, sofremos muito, mas meu cunhado se entregou ao alcoolismo. Não sei o que fazer para ajudá-los. É uma situação muito difícil a que você traz, porque você está querendo resolver um problema que está fora da sua governança. Nós, muitas vezes, temos a sensação de que somos capazes de realizar a mudança do outro. E nem sempre a gente consegue isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, por mais que a gente esteja munido dos melhores instrumentos, das mais poderosas possibilidades de transformação, nem por isso, obrigatoriamente, a gente vai ter êxito nesse trabalho de restauro da vida do outro, porque a vida do outro passa necessariamente pela decisão do outro. Eu posso fazer tudo pelo outro, mas posso não conseguir. Isso é um movimento perigoso, porque a gente pode desenvolver culpa, porque diz assim, não, mas eu tenho a doutrina espírita. Eu sei, eu tenho o dever de salvar o outro do processo do luto. E ninguém tem esse poder. Ninguém tem a possibilidade de dizer, eu tenho em mim o poder transformador na vida do outro. A gente pode tentar ajudar, mas sem a pretensão de sermos o salvador. Nós não somos o salvador, a gente pode ser um ajudador, mas nós não podemos colocar sobre os ombros a responsabilidade direta do equilíbrio de outras pessoas. Mas dito isso, vamos para o que a gente pode fazer na prática para ajudar. Ponto número 1, não condenar. Porque quando a gente condena, a gente afasta a pessoa da nossa convivência, porque ninguém suporta ser criticado. Então, você chegar com o seu cunhado e dizer, olha o que você está fazendo da sua vida, você está se destruindo, você não pode fazer... Ele vai ficar tão irritado com você, que ele vai evitar isso. Quando você chegar, ele sai. Porque a gente não gosta de ser criticado. Não é nosso interesse estarmos na convivência de alguém que nos ofende, que nos agride, que nos critica, que nos debocha. Então, a gente, para ajudar, não estabelece julgamento e crítica. Nem com o seu cunhado e nem com a sua irmã, de dizer, olha o que você está fazendo, você tem que sair disso, é um absurdo como você está, você tem... Porque isso não ajuda. Toda fala de crítica, ela não tem, em princípio, capacidade de mover as pessoas. Você vê que Jesus, ele sempre procurava amparar os frágeis. Ele sempre procurava dar uma palavra de consolo para os que sofriam. Então, dentro dessa perspectiva, quando alguém experimenta um processo de luto, nunca critique, diz assim, você tem que parar de chorar, você tem que parar de reclamar, porque isso jamais vai ajudar. Então, soluções que a gente tem.
oferecer o nosso amor. Para a sua irmã, o que você pode oferecer? Sua companhia silenciosa. A gente vai, a gente visita, não precisa dizer nada, ela já sabe. Ela sabe todas as palavras que você vai dizer. E então, a gente chega com essa pessoa que está num processo de enlutamento e acolhe. A gente abraça, a gente fica junto, a gente passa a mão no cabelo, a gente cuida, e daí diz assim, eu vou preparar alguma coisa para a gente comer. A gente não diz assim, você já comeu alguma coisa? Você tem que comer, olha como é que você está magra, você está acabada, você vai ficar doente, vai morrer. Não fala isso. E nem diga, vou fazer uma comida para você, a comida é para nós. Então, você diz assim, vou fazer um lanche para a gente comer. Come junto, fica junto. Quando ela falar, a gente presta atenção e não interrompe. Quando ela disser, nossa, mas eu sinto muita falta. Mas você não pode sentir falta. A gente não interrompe. A gente deixa a pessoa falar, deixa ela dizer tudo que ela tem para dizer. Não se interrompe pessoas que estão relatando sua dor. A gente apenas ouve, arruma, cuida e deixa porque a pessoa está fazendo um processo de catarse. Quando, eu disse quando a pessoa fizer uma pergunta, aí você responde. Mas tem que ter uma pergunta antes. A gente nunca responde o que a pessoa não perguntou. Por exemplo, a sua irmã diz assim, eu sinto muita saudade. É uma dor que rasga o meu peito. Eu não consigo esquecer dele um minuto sequer. Eu não consigo, nunca vou conseguir ficar curada disso. Ela não fez nenhuma pergunta. Então, não é adequado você querer responder. Não, mas você sabe que a morte não existe, que ele está vivo. A pessoa não quer isso. Ela não perguntou. Por que você entrega para alguém que não quer saber? Então, a gente não faz isso porque é antipático para quem está lá na sua dor, ficar ouvindo os outros falarem de coisas que não são aquilo que eu quero ouvir. Pode acontecer dela fazer pergunta. Então, ela diz assim, por exemplo, como é que será que o menino está, hein? Eu fico horas pensando, meu Deus, onde será que está meu filho? Onde será que ele está? Aí a gente responde. Quando responder, responde com respostas curtas. Respostas curtas. Não sei assim, o seu filho, olha, segundo a doutrina espírita na questão não sei o quê, eu não quero saber. Aí a gente diz assim, onde é que ele está? Com certeza cuidado por gente que gosta muito dele, com certeza. Sozinho ninguém fica, você sabe, né? Isso é suficiente. Então te dá pílulas de resposta sempre consoladoras. Se for alguém que desencarnou pelo suicídio, e muitas vezes os pais sentem uma dor muito profunda quando os filhos desencarnam por suicídio, e aí a gente assim, como é que ele está? Espírito suicida, você sabe, né? A gente não faz isso. A gente não faz isso. Isso não é consolador. Eu ficar puxando coisas que são preocupantes para a cabeça de uma mãe. Você vai lembrar da parte boa, que ele evidentemente não está só. Ele está sendo evidentemente amparado, o que não deixa de ser verdade. É lógico que está, nós todos estamos numa condição de sempre socorro do mundo espiritual, quando assim queremos. Portanto, não se deve dizer, deve estar num sofrimento. Meu Deus, a gente não faz isso. Então, o que fazemos? Silêncio, acolhimento, respostas curtas e consoladoras para as perguntas objetivamente feitas. Isso é um ponto. Segundo ponto, a gente precisa tirar a pessoa desse estado. Mas a gente nunca tira criticando. Olha como é que você está.
Está jogada nessa cama, parece uma doida, não pode ficar, eu vou jogar um balde de água em cima de você. Isso nunca ajudou. Então a gente chega e diz assim, mana, eu vim te convidar para a gente ir fazer uma caminhada. Bora fazer uma caminhada? Eu não quero ir. Bora, só um pouquinho. Vou passar aqui no final da tarde para a gente ir, tá bom? Eu vou te buscar para a gente passear. A pessoa precisa de exercício físico. Isso é fundamental para a terapia. Por quê? Porque o exercício físico, ele desenvolve em nós algumas substâncias chamadas neurotransmissores, que são essenciais para a nossa recuperação. Uma caminhada, um exercício físico é muito importante porque ele melhora os nossos níveis de dopamina, de serotonina, de noradrenalina. Se for uma caminhada durante o dia, melhora os níveis de melatonina, que regula o sono. Eu posso também melhorar com a caminhada, exercício que eu vou fazendo, olhando a natureza. Eu melhoro meus níveis de GABA. GABA é mais um neurotransmissor que a gente desenvolve com meditação, com essa reflexão, com esse momento de tentar fazer algo em contato com a natureza. A gente melhora os nossos níveis de fortalecimento em nós. Então, isso também é uma outra estratégia que não pode ser esquecida. Estratégia número 3, o que fazer com a sua irmã que está assim? A gente procura um profissional para ajudar. Pode ser um psicólogo, e o psicólogo vai orientá-la, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Procure o núcleo de formação. A Cris está falando de dança de salão. Cris, dança de salão ajuda muito, mas não nos casos de luto. Dança de salão ajuda quando a gente está triste, mas não é circunstância de luto, porque a pessoa ela não se permite alegria quando ela está em luto. Então, levar para a dança de salão, ela não vai querer. Como é que eu vou dançar meu filho morto? Não quero ir. Então, é muito difícil. A gente pode procurar outras estratégias. Então, andar, fazer caminhada é muito bom. Procurar o psicólogo é muito bom. Não tem dinheiro para pagar o psicólogo. Procure a faculdade, veja o núcleo de formação, porque tem em toda a faculdade um núcleo de exercício. A minha cidade não tem faculdade. Não tem? Procure o CAPES. O CAPES é as instituições do governo para acolhimento de pessoas que querem dialogar, conversar com alguém e não tem ninguém para conversar. Procure o CAPES. Procurei o CAPES e a fila é grande. Então, a gente pode procurar outros canais para ser acolhido. E, de repente, o próprio consultório de afeto pode ser um canal para nos atender. Passa para nós aí um número de contato, por favor. Aí, Sinara, para a gente o número. Fala, Amanda. Sim. Eu vou colocar aqui, mas além de você poder falar conosco, tem uma equipe muito amorosa que é preparada também para receber esse tipo de situação, né, para que você consiga falar sem julgamento. É o projeto Escutatória e o SOS Preces, em que você pode ligar a qualquer horário do dia, da noite. Tem voluntários lá 24 horas por dia que estão lá especificamente para que você possa falar, possa escutar apenas uma mensagem, uma oração. Então, é um atendimento ecumênico, ou seja, não tem para nenhuma religião, não está ligado a nenhuma religião, e sim aos ensinamentos de Jesus e de Deus, em que assim vai ser uma escuta amorosa, sensível, que vai te ajudar com relação a isso. A gente vai colocar aqui no banner para que vocês possam falar também com eles, tá? Deixa eu pegar aqui. É o DDD 31 3334 9700. Esse é do SOS Preces e do Projeto Escutatória. DDD 31
33349700, é o custo de uma ligação local. Também você pode entrar em contato conosco no nosso WhatsApp, é o DDD 81 98117 4110, que pode falar conosco. Então, além de todas essas questões, existe um elemento que é essencial para a nossa cura, que é socorrer o outro. Quando a gente fica depressivo, é muito comum a gente se trancar e só enxergar a nossa própria dor. Então, uma excelente forma de terapia é procurar envolver essa pessoa numa atividade de socorro ao outro. Veja que eu estou falando o outro, não estou falando o próximo. E quando fala próximo, a gente logo pensa numa outra pessoa, né? Então, a pessoa cuidar de outra pessoa. Mas nem sempre a gente quer cuidar de alguém. Às vezes eu não quero cuidar de idoso, eu não quero cuidar de criança, eu não quero, não gosto, me incomoda. Mas é importante que a gente saia de nós mesmos. Então você pode, se não gosta de mexer com gente, cuidar de animais, cuidar de pet. Olha, tem uma série de ONGs que cuida de gato, cuida de cachorro, precisa de ajuda. A gente se engaja num trabalho desse tipo, fazer um movimento de socorro de animais abandonados. Ou quando não tem. Então vamos criar um trabalho com plantas, vamos fazer mudas, vamos cuidar de flores, fazer muda de árvores frutíferas. Sabe por quê? Porque é vida. Tudo aquilo que mexe com vida ajuda muito quando a gente está nesses estados. Vida vegetal, vida animal, vida de hominal, são todas muito importantes para que você se restabeleça desse adoecimento que nós passamos. E aí fica muito mais evidenciado para nós a necessidade de uma mudança quando os nossos corações percebem: meu Deus, quanta dor na minha alma. E eu fico trancado na minha dor. Então, quando eu cuido da dor do outro, eu esqueço um pouco da minha. Então, cuidar do outro é um excelente instrumento terapêutico para os nossos processos de adoecimento. Com relação ao seu cunhado, ele é seu cunhado. Ele não vai se agradar de você ficar querendo regrá-lo, dizendo que ele não pode beber, que ele não pode isso, que ele não pode aquilo. Você trabalha no lado positivo dele, você dizendo: fulano, aí fala o nome da esposa. Vamos dizer que o nome da esposa fosse Francisca. Aí você diz para ele assim: olha, a Francisca conta muito com você. Ela precisa muito de você nesse momento. E você precisa dar todo o apoio para ela, porque ela conta demais com você para sair disso. E você é a pessoa mais indicada, porque eu não convivo com ela, mas é você que pode fazer. E é tão importante que você faça isso. E aí você começa a valorizar os aspectos positivos que ele teria na relação com ela. Ao invés de criticar por aquilo que ele faz, chamar a atenção daquilo que ele pode fazer que é positivo. Acompanhá-la nas caminhadas, acompanhá-la no serviço de auxílio ao próximo. E isso é muito importante. Engajar num trabalho da casa espírita, um trabalho assistencial, tem um poder curador muito grande. E é por aí que a gente consegue, de repente, a melhoria da nossa condição de enlutamento. É importantíssimo isso. E a gente vai trazer um relato aqui da Renata Cortada, em que ela diz que o luto dela foi longo. Ela tinha um gêmeo idêntico do Guilherme. Ele procurava o irmão desesperadamente. Foi um sentimento de impotência para mim. Foi muito difícil. Passou a dor, só as boas lembranças. Só quem passa consegue avaliar a dimensão desta dor. E ela ainda continua aqui, né? Ela diz que eu fui me doar. Deus é bom o tempo todo. Me mostrou um caminho maravilhoso.
E ela diz que também fez terapia por 10 anos. E Olha só. continua aqui também, né? Ela diz que não é fácil. Tive uma professora de corte e costura que fez uma das maiores caridades. Me ouvia chorar todos os dias, sem preço, ela diz. É aquilo, né, que você trouxe. Alguém disposto a dar um abraço, um olhar, um ouvido, sem dizer nada, apenas acolhendo. Como é importante isso, né? É. Você sabe que existem muitos trabalhos de enlutamento no Brasil, né? Grupos espíritas casas Uhum. espíritas que fazem um trabalho de enlutamento. Eu estava conversando com o pessoal que realiza um trabalho desse tipo, e a moça lá me contando que receberam uma pessoa no grupo que havia perdido o filho. O filho era um atleta, não tinha nenhum problema, simplesmente teve um mal súbito pedalando e caiu, já desencarnado. A mulher visitou o grupo quando o filho tinha menos de um ano de desencarnado, uns 8 meses, mais ou menos. Ela chorou durante 1h30. Ela não conseguiu nem sequer contar a história. Quem contou a história foi o acompanhante dela, mas ela não foi capaz de contar. A reunião terminou sem que ela conseguisse parar de chorar. Esta mulher voltou uma segunda vez e foi sendo trabalhada, ouvindo no grupo, conversando. E atualmente já faz 1 ano e pouco que ela já está com o filho desencarnado. E ela já conta a história. Ela chora, mas ela já conta a história e já começa a pensar no como é que ela vai reorganizar a vida dela depois desse tempo. É um tempo ainda curto, né? Para a perda de um filho, 1 ano e pouco é pouco tempo. Mas ela já está começando a dar sinais de melhoria. Quando acontece, a sensação que a gente tem é que a gente nunca mais vai ter condição de rir, que a gente nunca mais vai sorrir, que a vida simplesmente acabou e que a gente não tem mais nenhuma condição de ter alegria até o final da nossa existência. Mas o tempo vai se encarregar de nos dizer que isso não é assim verdadeiro, porque é uma ferida que com o tempo ela vai cicatrizar. Demora, mas ela cicatriza, ou seja, ela fecha, mas aquela marca vai ficar para o resto da vida. Você falando assim me fez lembrar do desencarne do meu pai. Para quem conheceu, ele era uma figura maravilhosa. Ele era muito extrovertido, muito brincalhão, e ele fazia graça até nos momentos desafiadores. E o engraçado é que foi bem desafiador para mim também, né? Porque não é fácil você perder um pai querido, amado. Sim. E aí, nesse momento das providências, né, que você tem que fazer no momento do desencarne, eu sorri, eu dei uma gargalhada, eu disse, nossa, pai, é engraçado que você está me ajudando também a ter forças para esses momentos, porque você cuidar de burocracia precisa de uma força excomunal. Então, assim, teve nesse momento, eu me recordo que eu ri bastante, porque meu pai, em momentos assim tristes, ele sempre buscava com que a gente tivesse graça, né? Um momento engraçado para meio que dar um alívio. Então, assim, é uma figura incrível, maravilhosa, que eu tenho um orgulho de ter sido filha dele nessa existência. Mas, assim, temos muitos questionamentos aqui, Elra, e eu quero trazer um relato para que você fale sobre ele de uma internauta. Ela diz aqui que foram 3 lutos, quase que seguidos. Avó, mãe, pai, a primeira cachorrinha dela. Ela não viveu o luto porque assim que ela se formou, que foi a base de medicação, ela arrumou o primeiro emprego dela. Hoje ela está afastada por burnout, está fazendo mensalmente a psiquiatria, a terapia mensal dela, tem uma depressão refratária
e síndrome do pânico com 2 tentativas de extermínio da própria vida. Ela não sabe de onde tira forças, pois tem um ano oscilando em depressão, na modalidade profunda, e ela, ao pensar, sempre que tenta voltar ao trabalho, vem todos os sintomas de burnout. O apagão, náusea, vômito, tremor no corpo, falta de ar. Por fim, como criar a resiliência, pois não aguento mais ficar doente. Eu engano meu cérebro fazendo tudo aquilo que ele não quer que eu faça. Levantar da cama, higiene, banho, comer, trocar de roupa. Eu faço, mas parece que corri uma maratona. Aí, o que é que você encontra numa hora dessa? Você percebe que num grau de dificuldade como esse que ela conta, de perdas sucessivas, burnout no emprego, depressão, você vai perceber que essa pessoa ela não pode ficar sozinha, ela precisa de alguém junto com ela. Você precisa estar próximo de alguém, precisa. Porque exatamente pelo fato do adoecimento, a gente perde a capacidade de se cuidar. E não é só a questão da higiene, tomar banho, trocar de roupa, porque isso realmente é grave. Mas tem algo muito mais grave do que isso, que é a alimentação. A gente para de se alimentar e, ao parar de se alimentar, todo o sistema orgânico periclita. A nossa imunidade cai, nossa condição de reagir a uma inflamação cai. Nós temos que estar o tempo todo atentos para a saúde do nosso corpo. Então, se você experimenta um fenômeno dessa ordem, você não pode ficar só. Tem que ter alguém junto com você. E quando você fala que você está com burnout e não consegue retornar para o seu trabalho, talvez seja a hora de você mudar de emprego. Porque a perspectiva de que você consiga superar esse burnout está ficando cada vez menor. Se cada vez que você pensa aí, você tem vômito, náuseas e passa mal, por que não se recolocar? Se você for funcionário público, tiver uma função pública, pense na possibilidade de pedir uma redistribuição para outro lugar, apresentando seus laudos para que você, de repente, não volte para o mesmo ambiente. Vou colocar aqui uma hipótese. Digamos que ela seja professora e está com burnout de sala de aula. Toda vez que ela pensa em retornar para a sala de aula, ela entra numa crise. Então, você tem que ser reprogramada dentro disso. A gente tem que redefinir a sua função. Então, tem que readaptar, se ela for uma professora, readaptar para outra função. De repente, até nem dentro da escola, pode deslocá-la para uma função em outra secretaria, onde ela faça um papel de técnico, mas não mais em sala de aula, se for o caso. Se for um profissional outro, que não uma professora, e que está em burnout, não é servidor público, mude de profissão. Mude. Vai ganhar menos? Pode até ganhar menos, mas vai ser feliz. Uma coisa mais simples, que dê a você muito mais paz de espírito. Então, a gente precisa resolver esses nossos conflitos, porque senão a gente corre o risco de não conseguir mais se reorganizar. Então, primeiro ponto, não pode morar só, tem que ter alguém para cuidar da gente. Ponto número 2, não pode abandonar tratamento médico, nem psicólogo, nem o psiquiatra. Se você fala que já teve tentativa de extermínio da própria vida, se você fala que não está conseguindo superar, que teve muito luto sucessivo, então precisa de um acompanhamento psiquiátrico, pelo menos por um tempo, para que você se reorganize, tem que ser. Senão a gente não dá conta. Então, precisa não abandonar todas essas questões. Pense na possibilidade de mudar de emprego. Não sei se
Se você teria a condição de se aposentar, se puder se aposentar, entre com um pedido até se for antecipado, aposenta antecipadamente e vai fazer outra coisa completamente diferente. Vai cuidar de planta, abre um viveiro chama viveiro aqui na minha região, em Rondônia. Abre um viveiro e vai cuidar de flores, de plantas, para você se realizar cuidando de mudas. Pode ter uma vida mais simples, mas vive em paz. Isso é muito importante. E ocupar a mente com aquilo que lhe agrada. Trabalho assistencial de casa espírita é excelente nessas situações. Então, o que você puder fazer em seu favor, você precisa fazer. Porque do jeito que você está falando, você aparentemente está tentando retornar para a mesma posição profissional. A chance de insucesso é grande. Então, é melhor tentar uma outra coisa, ou uma recolocação, ou, não sei, uma aposentadoria antecipada, algo dessa ordem, um outro emprego, qualquer coisa para sair desse ciclo vicioso. Ela comenta que ela apresentou os documentos para o empregador, mas que ele não aceitou. Então, é um processo bem mais diferenciado, né? Se ela for de emprego público, é mais fácil mudar. Se for de empresa privada, aí realmente talvez tenha que pedir a baixa, né? Pedir as contas e procurar uma outra atividade profissional. No governo é mais fácil, entra com atestado médico, com as coisas, pedindo uma recolocação, é mais fácil de conseguir. Uhum. Ó, a gente vai trazer aqui uma pergunta da Maria de Fátima. Ela diz: as visitas ao cemitério ajudam ao filho desencarnado? A ele não ajuda. Às vezes pode ajudar a mãe, mas não o filho. Porque o filho que está desencarnado, ele não está na sepultura, ele não está ali. Então a gente não visita o filho, a gente visita o corpo corpo do filho, onde está enterrado, né? Visita o local onde está enterrado o corpo do filho, mas não o filho. Então, para ele, diretamente, não há nenhum benefício direto. Agora, existe um benefício para a mãe. Porque muitas mães se sentem acolhidas quando visitam o túmulo de seus filhos. Então, faz muito bem a elas. Porque elas se sentem visitando, elas se sentem cuidando. Então, do ponto de vista psicológico, acaba sendo útil para as mães. Sendo que esse tipo de visita, a gente precisa, ao longo do tempo, ir trabalhando a pessoa sem violentá-la, sem obrigá-la, a diminuir a frequência, a ir espaçando as visitas para que a pessoa consiga se desembaraçar dessa dor que ela passa. Então, o que a gente faz? Você tem uma pessoa que ela visita todo dia o cemitério. Você vai com ela e tenta, a cada 2 dias ou a cada 3 dias, aí você vai com ela, ou semanalmente, e vai fazendo com que a pessoa ela vá sem violentar. Então, você não vai fazer, deixa fazer. Para ela é importante, deixa fazer. E a gente vai conversando. A gente não deve dizer assim, não vá no cemitério, a gente usa outra estratégia. Ao invés de dizer o que não fazer, a gente mostra o que fazer. Então, se a pessoa vai todos os dias no cemitério, em vez de dizer para ela não ir, a gente diz assim: fulano, já é de noite, o que você acha de a gente fazer uma prece pelo Beltrano que desencarnou? Então, você mostra o que fazer e dizer, ora por ele, conversa com ele e tal, para ir saciando a saudade nela, de tal maneira que ela perceba na prece, na oração, nesse momento de busca, maior complementação afetiva do que a ida física no cemitério. E com o tempo ela vai aprendendo a substituir aquelas visitas sistemáticas por uma conversa, ainda que diária, com o filho, mas de uma forma diferente.
não é para fazer isso com o objetivo de substituir, mas o entendimento de que é assim que a gente melhor se comunica com os nossos entes queridos. Joia. Vou trazer aqui uma pergunta da Giovanete, minha mãe. Ela diz assim: Jorge, eu tive um querido colega do ensino fundamental. Já tem bastante tempo que ele se suicidou. E até hoje me pego pensando nele. O que posso ainda fazer por ele? Giovanete, uma boa noite para você. Uma boa noite para você. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua filha. Para quem não sabe, a Giovanete é a mãe da Amanda, que está aí conosco na live. Ela, minha mãezona. Então. Beijo, mãe. Esse seu amigo do ensino fundamental que se suicidou, muito certamente ele já está acolhido, né? Nós não temos uma tabela para dizer, depois do suicídio, tanto tempo, menos tempo, mais tempo. Mas se sua mãe fazia ensino fundamental, é razoável nós imaginarmos que o tempo já é um tempo suficiente para que ele já possa ter sido acolhido no plano espiritual. E aqui vai uma notícia para todos nós que, de alguma maneira, temos algum familiar que já viveu a experiência do suicídio. O suicídio, na visão da doutrina espírita, nunca será uma opção viável. Não. Nunca teremos em doutrina espírita uma perspectiva que diga, não, aqui o suicídio é uma solução boa. Sempre a doutrina espírita vai apontar o suicídio como não sendo uma solução adequada. Mas, ao mesmo tempo, não diz por isso mesmo que a pessoa se suicidar está condenada eternamente a um sofrimento. O Espiritismo nos diz o seguinte, não é a solução adequada. Por quê? Porque significa desistência da encarnação e, por esse motivo, os espíritos acabam passando por um processo de sofrimento de maneira tipicamente mais largo do que o que os outros passam. Por quê? O que acontece? Porque as pessoas têm a tendência, os espíritos têm a tendência de repetir as suas faltas. Se eu fui adúltero, a tendência é ser adúltero. Se eu era ladrão, a tendência é ser ladrão. Se eu era assassino, a tendência é ser assassino. E se eu fui suicida, a tendência é repetir. O que é que eu, como mentor, posso fazer para que uma pessoa não repita o suicídio? Eu preciso deixar gravado na mente dela, de maneira muito forte, que aquilo não é bom. Então, é por isso que o atendimento espiritual para o suicídio é feito de tal maneira que ele registra de forma muito clara que aquilo não é bom. Quando se fala que os suicidas sofrem, não é porque ele sofre abandonado, ele sofre assistido pelo mentor. O mentor acompanhando assim, não, vamos deixá-lo com fluido vital para que registre nele de maneira mais efetiva o suicídio que ele cometeu. Então, eles passam por uma janela de tempo em que o fluido vital não é retirado e as sensações são muito mais marcantes. Mas isso acaba, tá? Isso acaba. E eles são recolhidos e vida que segue. Eles são recolhidos, são levados para o hospital e são preparados para a nova encarnação, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, até se superar como qualquer um de nós. Eles não perdem a condição de filhos de Deus e seus caminhos não têm a alteração de destino. O que eles têm, na verdade, se a gente pudesse dizer, é um atraso para chegar à felicidade, porque na medida em que eu cometo um suicídio, eu preciso rever aquela experiência que eu falhei. Então, isso pode me atrasar em termos de avanço espiritual. Mas isso não determina que esse filho, esse irmão, esse pai, essa mãe, esteja condenado a uma condição de sofrimento para todo sempre. Às vezes, ele vai voltar para os nossos braços amanhã e a gente vai receber esse filho que, de repente, se suicidou, que vem de uma experiência mais complicada, vem de algumas vivências espirituais difíceis. Então, o que a espiritualidade diz?
esse espírito precisará passar por alguma experiência muito importante para refazimento da sua história de vida. Então, o que eles vão fazer? Eles vão trazer a mesma experiência que levou o indivíduo ao suicídio, volta, para que ele mostre que agora ele não vai se suicidar mais. Então, se o seu amigo, no período do ensino fundamental, se suicidou, ele passou por um tempo carregado de fluido vital para fixar a ideia de que aquilo não era bom. Depois ele já foi para um hospital, se repôs, já de repente reencarnou, já está numa nova história. Mas com as sequelas que o suicídio traz, mas com a plena perspectiva de se desenvolver e de se tornar um espírito tão evoluído como qualquer outro, depois de vencer as suas fragilidades. Certo. A gente vai trazer uma última pergunta aqui, por conta do adiantado da hora. É um tema tão importante que a gente fica preso, né, nesse assunto, querendo saber mais, querendo saber mais. A Glória pergunta assim: Jorge, é provável que meu filho possa retornar novamente em nossa família? Provável mas isso não é um determinismo. É comum que a gente renasça dentro da mesma família, isso é comum. Observe o quanto nas histórias que a gente já tem, a gente vê os antepassados renascendo como seus bisnetos, seus tataranetos, coisa parecida. É comum a gente renascer junto dos nossos, é até razoável. Mas nós não temos essa garantia em doutrina espírita, que a pessoa vai renascer, sim, com a mesma família do passado. Pode ser, uma grande chance, sim, mas não há nada na doutrina espírita que diga, sim, foi filho, vai ser filho de novo. E essas posições, elas às vezes, elas são substituídas por outras. Por exemplo, um pai pode vir como um filho. Um marido difícil pode vir como filho, ou pode vir como marido de novo, ou como filho, como neto. Então, existem vários arranjos familiares que se fazem, mas não há nenhuma determinação nesse sentido. A única coisa que a gente sabe é que nós vamos nos reencontrar com os nossos laços de afeto e com os laços de desafeto para resolver isso e nós nos harmonizarmos para a gente alcançar a condição de sermos espíritos felizes. Obrigada, Jorge. Olha, eu vou passar para você fazer aí as suas considerações finais, e aí convidar também para que você também faça de alegria da nossa prece final. Tá bom. Então, vamos lá. Olha, sobre as minhas considerações finais, eu posso dizer que a gente precisa ter muita força diante das dificuldades que a vida tem. São muitas as dificuldades na existência, são muitas. Perda de entes queridos, problemas de saúde graves que a gente assiste o nosso corpo perdendo as possibilidades, doenças deformantes, doenças mutilantes, essas experiência de abandono afetivo. Então, são experiências amargas que a gente tem. E o grande instrumento que a doutrina espírita nos oferece de consolação é nós sabermos que todos esses processos são temporários. Nenhuma dessas dores existirá para todo sempre. A compreensão de que nós somos imortais e que essa dor ela pertence à existência e não à vida muda tudo, muda toda a nossa vida. Quando eu compreendo, meu Deus, eu sou um ser imortal para o qual a morte nunca poderá fazer nada. Eu me desprendo do corpo, vou viver a minha vida verdadeira. Vou reencontrar meus amados. Vou refazer a minha história. Tenho um futuro grandioso pela frente, ao lado dos meus amores, em novas existências.
faz com que a gente valorize muito mais a existência corporal, não queira sair dela antes do prazo devido, para que a gente aproveite ao máximo e retorne ao mundo espiritual em condições extremamente melhores do que essas que nós nos encontramos agora. É por isso que a doutrina espírita valoriza tanto a existência corporal, cada segundo como sendo um momento mágico nas nossas vidas. Então, a minha reflexão é que a gente aproveite. E se de repente tivemos um filho que partiu antes de nós, além de todas essas receitas de melhoria, eu queria deixar um último recado, que é o seguinte: ao invés da gente se fixar naquilo que a gente perdeu, que a gente se fixe naquilo que a gente teve. Lembrar do filho, da convivência, do quanto Deus foi maravilhoso em nos entregar durante tanto tempo, ou às vezes por pouco tempo, alguém que a gente amou demais, para a gente poder celebrar a vida e sabendo que esse alguém nos aguarda para a continuidade das nossas histórias. E queria, então, por conta disso, aproveitar para que nós façamos a nossa prece no encerramento da nossa atividade. Vamos orar? Querido Senhor dos nossos corações, somos nós mais uma vez na Tua presença, a rogar as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Oferece aos nossos corações cansados a bênção da paz, para que consigamos, enfim, Senhor, silenciar dentro das nossas almas a dor que atravessa o nosso peito. Ajuda-nos a encontrarmos em Ti a força que ainda não temos para superar a imensidão de dores que o nosso coração parece mais não ter capacidade de suportar. Traz para as nossas almas a bênção da compreensão da fé, para que as luzes do amor nos deem a condição plena de entendermos, Senhor, que todas as dores da existência um dia terminarão. Auxilia-nos a nos vermos como almas imortais, a espíritos transcendentes a tudo que a existência oferece, na compreensão de que somos Teus filhos amados e de que quando toda esta jornada terminar, nós nos reuniremos com os nossos amores para a retomada das nossas histórias fora da nossa encarnação, para a sublimidade dos nossos sentimentos. Ajuda-nos assim, para que as dores não sequestrem a nossa fé, não roubem de nós a certeza de que Tu nos cuidas e de que Tu tens um futuro grandioso à espera de todos nós. Dá-nos assim, ó Senhor da vida, a compreensão plena de que Tu reges a vida e de que a morte não tem poder sobre aquilo que Tu crias, porque sendo nós os Teus filhos, nós somos o objeto da Tua solicitude e nada, Senhor, pode nos impedir de nos aproximarmos de Ti. Por isso te pedimos, ajuda-nos a restaurar o fio da fé, a fim de que cicatrizemos em nós esta ferida que nos dói tão profundamente e consigamos reencontrar a bússola das nossas almas. E assim, silenciarmos nos nossos corações os gritos de dor que muitas vezes se fazem ecoar dentro das nossas almas. Que sejam as luzes da doutrina espírita, a compreensão clara do que verdadeiramente somos, a força capaz de nos reerguer, auxiliando-nos a contactar com os nossos mentores espirituais, a fim de que eles estejam conosco, lado a lado, no restauro da nossa saúde e das nossas emoções.
Auxilia-nos a isso, Senhor, que os nossos espíritos benfeitores estejam bem perto de nós. Faze, portanto, nos nossos corações a tua presença bendita, para que os nossos dias vindouros sejam repletos da paz que tu reservas aos corações que te buscam. Dá-nos assim, Senhor, a capacidade de sentirmos a bênção da tua presença iluminando os nossos dias, para que assim nós nos sintamos verdadeiramente amparados, amados de fato por ti e plenos da certeza do amanhã venturoso que tu reservas a todos os teus filhos. Ajuda-nos assim nesse propósito, Senhor, e nos guarda na tua paz. Linda prece, Lahá. Muito, muito obrigada pela participação. Muito obrigada a todos vocês também que compartilharam seus relatos, sua vida conosco. Um grande abraço para vocês. Fiquem ligados aqui no nosso consultório de afeto. Não se preocupe para as perguntas que não foram respondidas aqui. A gente deixa guardadinho, no próximo programa a gente responde. E muito, muito obrigada por vocês estarem conosco. Nossos queridos amigos que fazem a transmissão simultânea, a nossa gratidão. Contem conosco sempre. E eu quero trazer aqui uma reflexão por tudo isso que o Jorge trouxe para a gente aqui. Se você pudesse dar um presente para seu ente querido, qual presente que você daria? Eu acho que esse sentimento é o que vai nos engrandecer e vai aliviar muito a nossa dor. Que possamos dar o nosso melhor para aqueles que nós amamos. Fiquem todos com Deus e Jesus e até sábado que vem.